Olá, amigos do All Sport, aqui é o Rodrigo Matos, nossa coluna de quarta-feira. Dei uma curtida aí no canal do All Sport. Vamos falar aí da volta do futebol alemão, primeiro que retornou no meio da epidemia do coronavírus, e mostra como é viável e atrativo o futebol em meio à epidemia dentro das condições postas. Um exemplo ainda para um futuro bem distante do Brasil, porque não há condições de se fazer isso aqui agora. Mas o que a gente viu do futebol alemão? A gente teve 2 rodadas e pouquinha, né, em um jogo, e um futebol bem intenso, voltou num ritmo bom, apesar da falta da torcida. O jogo Borussia e Bayern foi um jogo de alto nível, como se espera do futebol alemão, definido por um golaço do Kimmich. O Bayern jogou melhor, abriu aí uma diferença de pontos que praticamente define o título. Jogando fora de casa, barulhinho da torcida do Borussia no som ali não foi suficiente para intimidar ninguém. Aliás, essa é uma coisa que a gente está vendo nesse futebol do coronavírus, que é o peso do jogo em casa praticamente não existe. Os visitantes estão... Praticamente não existe, não existe, né? Os visitantes estão ganhando mais nesses primeiros jogos na Bundesliga do que os donos da casa. Como que a atratividade para quem está dentro de casa foi, assim, no Brasil, nas redes sociais era o principal assunto. O jogo, o golaço do Kimmich, enfim. Na Inglaterra teve uma das audiências de nível Premier League, os jogos do campeonato alemão. O que está mostrando que as pessoas estão muito ansiosas por esse tipo de entretenimento, pelo futebol, que é uma coisa que uma boa parte da população gosta, nós todos gostamos. E quando que a gente vai poder ter isso no Brasil para pelo menos aliviar essa situação difícil, né, que estamos vivendo, e ter um futebol viável aí durante essa temporada de 2020? Bom, ainda está distante não por conta dos protocolos, isso é viável de fazer no Brasil. Na Alemanha foi feito um protocolo muito acertado, se você olhar, testes nos jogadores, entre 200 e 300 pessoas dentro do estádio, eles chegam separados, todo mundo de máscara, evita-se cumprimentos excessivos, enfim. Isso dá para fazer no Brasil. Alguns clubes já estão fazendo em treinos, por exemplo no Flamengo, mas tem outros que estão fazendo. O problema no Brasil é que a epidemia está descontrolada, enquanto na Alemanha já está controlada. Na Alemanha, quando voltou o futebol, tinha em torno de 7 mil casos por semana, 7 mil novos casos de coronavírus por semana de infecção. No Brasil, a gente está em 120 mil casos por semana, mais ou menos, e acelerando, cada semana tem mais. Estamos em torno de 7 mil mortes por semana, 6 a 7 mil mortes, enfim. Então a gente não sabe, você conversa com epidemiologistas, essa nova palavra que, enfim, aprendemos durante a epidemia, e todos eles indicam que não dá para saber qual é o pico no Brasil. Então, sem saber onde é o pico, a gente não dá para... Você só consegue voltar no futebol quando ele tiver quando o coronavírus estiver com a curva decrescente. Enfim, tivemos ali um controle, um maior teste. O Brasil praticamente não testa, então não se sabe nem a dimensão atual a gente sabe que está acelerando, mas não sabe o tamanho real. Uma pesquisa recente mostrou que nas principais cidades é 7 vezes mais do que efetivamente os testes. Então o Brasil primeiro precisa controlar essa epidemia, que é o que tem dito alguns dirigentes, como o dirigente do Fluminense e do Botafogo, principalmente o dirigente do Fluminense, o Mário Bittencourt, teve declarações bem responsáveis nesse sentido, dizendo que se for necessário não deveria nem ter campeonato, acabar o campeonato carioca, enquanto do outro lado Flamengo e Vasco estão querendo voltar com mais pressa, juntamente com a Federação do Rio. Parece que não dá para voltar no Rio. Não dá para voltar no Rio, nem agora em maio, provavelmente não em junho. O Rio está numa situação bem complicada, ao contrário do que diz o prefeito. O Crivella tem tido aumento de casos, muitas mortes. E é o mesmo caso de São Paulo, os clubes de São Paulo estão sendo mais ponderados, tentando segurar, esperar. Fato a gente precisa esperar o controle da epidemia. Depois dá para fazer todos esses controles de dentro do futebol, protocolos que os clubes já estão trabalhando. Talvez treinar já seja algo que eu acho que tem que ser permitido, dá para fazer com muito mais segurança do que jogos, que é um grupo muito maior para você controlar quem que está infectado. Então, quando você tiver esse controle, a gente sabe que vai ter um produto viável, que talvez dê para salvar financeiramente o futebol e trazer mais alegria para as pessoas que estão em casa, presas,
que ainda vão aturar durante bastante tempo essa crise, visto que há uma descoordenação total entre os governos no Brasil. E esse é o problema. A descoordenação dos governos no Brasil torna difícil o controle da epidemia no Brasil. E sem esse controle, acho que o primeiro passo dos dirigentes de futebol é pressionar os governos para controlarem a epidemia. Aí eles vão poder voltar. E aí, quando puderem voltar, a gente já sabe que tem um jogo viável, como está mostrando a Alemanha. É isso. Um abraço, até semana que vem. Qual?